10. A figura na sala de cirurgia. Esse vídeo foi gravado em dezembro de 2023 por uma cirurgiã dentro de um hospital. Era tarde da noite e ela estava completamente sozinha na sala de cirurgia. A ideia era simples. Ela decidiu gravar um vídeo educativo explicando alguns tipos de sutura para os alunos dela. Só que, no meio da gravação, algo começa a dar errado. Chromic catgut. The difference is lasts anywhere from 60 to 90 days. I'm literally tearing up right now. I saw it. You saw it? Yeah, I saw it. Can you please just show yourself? Do outro lado, no corredor, surge uma figura totalmente preta, sem rosto, sem detalhes, quase como uma sombra, mas com forma humana. E o mais estranho é a velocidade. Ela se move rápido demais, de um jeito que simplesmente não parece humano. Na hora, a médica até acha que pode ser alguém correndo, mas quando o vídeo é analisado depois, fica claro que aquilo não é uma pessoa comum. A figura parece meio transparente, sem traços definidos, e com um movimento completamente fora do normal. Depois disso, o vídeo termina sem nenhuma explicação. Esse é um caso difícil de ignorar. A gente não está falando de qualquer pessoa. Ela parece ser uma médica séria. Ela não teria motivo para inventar algo assim. E a reação dela parece muito real. Dá para ver o desconforto crescendo. Para mim, até pode ter alguma explicação, mas esse é um daqueles vídeos que ficam difíceis de desacreditar. Se você tem alguma história assustadora em hospitais, conte ela nos comentários. Eu vou adorar ler. 9. A maçaneta que não para. Um cara chamado Ethan estava passando alguns dias sozinho em casa. A parceira dele ainda não tinha se mudado, então ele estava aproveitando o silêncio, assistindo série, relaxando, tudo tranquilo, até que algo começa a acontecer. Em uma noite, enquanto ele estava na sala,
ele percebe um detalhe estranho. A maçaneta da porta se mexe, de leve, quase imperceptível. Na hora, ele ignora. Acha que pode ser coisa da cabeça. Mas segundos depois que aquilo começa a ficar mais forte, a maçaneta começa a tremer de verdade. E junto disso, batidas, lentas, como se alguém estivesse do outro lado, tentando entrar. O clima muda na hora. Mesmo assim, ele cria coragem, vai até a porta e abre. Nada. Não tem ninguém. Ele tenta se convencer de que não foi nada e volta para o lugar. Mas no dia seguinte, acontece de novo. Dessa vez ele está no banheiro e a porta começa a tremer. Do mesmo jeito, mais forte, mais agressivo. Agora não dá mais para ignorar. Ele pega o celular e começa a gravar. Right, so I'm just in the toilet, and as you can hear, the door's rattling. So I feel quite trapped, but I'm going to open it and see what happens. What if I actually unlocked the door, wouldn't it? Was that you? That couldn't have been you. E do lado de fora, só o gato dele, parado, calmo, sem reação, até que do nada, ele escuta passos, como se alguém estivesse correndo no corredor, mas não tem ninguém. Aquilo não faz sentido nenhum, mas mesmo assim, ele continua registrando tudo nos dias seguintes. Até que, em um dos vídeos, acontece algo ainda pior. Enquanto ele está filmando, a porta começa a se mexer de novo. Ele abre e, dessa vez, vê algo. Right, so the door's rattling again. So I'm just going to go and open it. Yeah. What the fuck? What the fuck? What was that? Mate, I'm not joking. What the fucking hell was that? What did you see? There was something looking around the corner. Right. What the actual fuck? What the hell? What the fuck? What the fuck? Por um segundo, no canto do corredor, algo aparece, como se alguém estivesse espiando, e logo em seguida, some. Quando ele vai até lá, ele não tem ninguém, mas a sensação de estar sendo observado não vai embora. E aí fica aquela dúvida, era só coincidência? Algum problema na porta? Ou tinha realmente algo ali, esperando o momento certo para aparecer? 8. O túnel no Japão. Um casal do Japão tem um canal de exploração de lugares abandonados e supostamente assombrados. Em uma dessas explorações, eles decidiram visitar um túnel famoso na região, um lugar que já carrega uma reputação pesada. Segundo moradores locais, coisas estranhas acontecem ali, principalmente durante a noite. E claro, foi exatamente nesse horário que eles decidiram ir. Quando chegam, o cenário já não ajuda. Tá tudo muito escuro e silencioso. É aquele tipo de ambiente que parece engolir qualquer som. A mulher resolve entrar no túnel para tirar algumas fotos. Enquanto isso, o marido fica do lado de fora, observando a entrada.
今の何？鹿？女性の悲鳴かと思った。鹿よね。怖っ。No começo tudo parecia tranquilo, é claro, na medida do possível. Então ela decide tirar algumas fotos do local, até que algo realmente assustador acontece. 写真撮ります。ちょっとカメラ置きます。雨？あーちゃんが走ってきた。ちょっとなんか見えたかもしれん、おじ。Lá dentro, no meio da escuridão, algo aparece, bem atrás dela. Pernas, mas não eram pernas normais. Segundo o relato, elas pareciam inchadas, deformadas, com um aspecto totalmente fora do comum, como se não fossem de uma pessoa. No momento, ela percebe algo estranho e reage na hora. Sai correndo do túnel, completamente assustada, sem olhar para trás. Logo depois, o marido decide entrar para tentar entender o que aconteceu. Mas quando ele chega lá dentro, não tem absolutamente nada. Nenhum sinal de alguém, nenhum barulho. Só o silêncio e aquele vazio estranho. Depois, ao reverem as imagens, eles percebem o que realmente apareceu atrás dela. E aí vem a dúvida. Aquilo era alguém escondido? Alguma ilusão causada pela escuridão? Ou algo que simplesmente não deveria estar ali? 7. O espaço escondido na casa. Um cara chamado Carter trabalhava com construção e estava reformando uma casa antiga. Era aquele tipo de obra puxada, virando noite, trabalhando direto para terminar tudo. Até que, em um desses dias, ele descobre algo que o dono da casa nunca tinha mencionado. Um espaço escondido, um tipo de vão, escondido atrás de placas de drywall. Nada muito incomum em casas antigas, mas ainda assim, estranho não terem falado nada. Curioso, ele decide dar uma olhada melhor, e mais tarde, já de noite, com a casa completamente vazia, ele resolve entrar nesse espaço, e aí começa o problema. But while I came across something that was really cool, and I feel like it sets this house apart. The reason why I'm just not finding this crawl space is because of this drywall. The owner, she had this drywall covering the crawl space. That's not the cool thing about it. And I want y'all to check this out. So, while I was here, I found this table, and I also found this extra space right here. You have a vent right there. I think I just heard some footsteps. This can't be a squatter.
Enquanto está lá dentro, mostrando o lugar, explicando o que encontrou, ele para, fica em silêncio. Ele ouviu alguma coisa, passos, vindos de cima. Na hora, ele tenta racionalizar. Talvez alguém na casa, talvez algum barulho normal da estrutura. Mas tem um detalhe. Ele tinha certeza absoluta de uma coisa. Ele estava sozinho. Mesmo assim, decide investigar. Sai do espaço. Começa a andar pela casa, tentando entender de onde veio o som. E então, ele ouve de novo. Só que dessa vez, pior. Parece alguém falando. Naquele momento, não tem mais dúvida. Aquilo não era normal. Dá para sentir no jeito que ele reage. O desespero bate na hora. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo da casa. Mas antes de ir embora, ele ainda vê uma última coisa. A entrada daquele espaço escondido, se movendo sozinha, como se algo estivesse lá dentro, ou tivesse acabado de sair. Depois disso, ele nunca mais voltou para a obra. Disse que foi o dia mais assustador da vida dele, e que não pisaria naquela casa de novo. 6. O gato que foi puxado. Uma garota chamada Maggie começou a perceber algumas coisas estranhas acontecendo dentro da casa dela. Nada muito claro no começo. Só aquela sensação de que algo não estava normal. Até que, em um certo dia, ela nota o comportamento do gato dela. Ele começa a agir de um jeito esquisito, como se estivesse brincando, mas ao mesmo tempo meio tenso. Aquilo chama a atenção dela na hora, então ela pega o celular e começa a gravar. Durante a gravação, não parece ter nada demais. Só o gato se movimentando, de forma meio agitada. E na hora, foi exatamente isso que ela pensou. Só que depois, quando ela vai rever o vídeo, ela percebe um detalhe que muda tudo. Em um determinado momento, o gato simplesmente se move, como se tivesse sido puxado. Não é um salto, não é um movimento natural. É como se alguma coisa invisível tivesse agarrado ele e arrastado. E isso acontece de forma bem clara, sem nada ao redor que explique. O vídeo acabou viralizando, passando de milhões de visualizações, e muita gente começou a comentar a mesma coisa. Aquilo não parece comportamento normal de animal. Gatos até fazem movimentos estranhos, isso é fato, mas aquilo ali parece outra coisa. E aí fica a pergunta, foi só uma coincidência, um movimento muito estranho? Ou tinha algo ali que não dava para ver? Número 5. O quarto 205. Uma mulher que trabalha em um hotel nos Estados Unidos começou a perceber algo, no mínimo curioso. Vários hóspedes que voltavam ao hotel pediam a mesma coisa. Eles não queriam, de jeito nenhum, ficar no quarto 205. Até aí, ok, pode ser coincidência, mas o problema é que ninguém explicava o motivo. Okay, so I'm here at work tonight, and we have workers that come here that work on the railroad. I checked in 5 of them, and the second floor is where they usually go because that's where all the king suites are at. Well, they're all saying, please don't put me in room 205. I'm like, okay, what's wrong with 205? And not one of them would tell me what was wrong with 205. So how about me and you, all of us, go up to room 205 and see why no one wants to. Intrigada com isso, ela decide investigar por conta própria, pega o celular e resolve subir até o quarto, gravando tudo. Okay, walking up there now. Going up the steps. All right. It's like really cold in here though. Like really cold. And the air's not even on. I mean, I don't see anything. So maybe we can sit. Yeah, the air and stuff's not on. Maybe sit in the dark.
see if we can hear something. I don't know. I don't know what else to do. I'm gonna probably lose all my views for my people watching, but okay, let's do this. Oh, God. All right, no, I'm out. Então ela decide ir um pouco além, apaga as luzes e fica em silêncio, tentando ouvir alguma coisa. E é aí que acontece. Do nada, uma voz surge, bem perto dela, falando apenas uma palavra: Hey. Oh, God. Oh, God. Oh, God. All right, no, I'm out. E o pior, não tinha ninguém ali. Na hora ela entra em pânico, liga tudo e sai correndo do quarto, sem pensar duas vezes. Depois que o vídeo viralizou, muita gente começou a pedir para ela voltar lá, para investigar melhor. E segundo ela, existe a intenção de fazer isso. Mas aí fica a dúvida, por que tanta gente evita esse quarto? O que realmente aconteceu ali que ninguém quis contar? E mais importante, se ela voltar, será que vai encontrar uma resposta? Ou só mais perguntas? 4. A escola abandonada. O grupo de investigadores Ghost Club Paranormal decidiu explorar um lugar bem conhecido por relatos estranhos. Uma escola abandonada em Ohio, nos Estados Unidos. Mas não era uma escola qualquer. O prédio foi construído lá em 1847 e ao longo dos anos teve várias funções. Em certo período, virou um hospital psiquiátrico. Depois, durante a guerra, foi usado como hospital para soldados. Ou seja, é um lugar que já viu muita coisa pesada acontecer. E desde então, ficou abandonado. Claro, com o tempo, surgiram vários relatos de atividades estranhas ali dentro. Mesmo assim, o grupo decide entrar. Logo no começo da exploração, algo estranho já acontece. You're super red. What? Am I gonna die? Wait, what? No. Oh, yeah. Dude, he's super red. I feel fine. Look at that. Oh, something just came through. Hey. Oh, it's a pain. It almost looks like a thumb. That's weird. What? Yeah. It's a weird spot too. Yeah. Yeah, I don't even feel anything. Like it doesn't feel like anything right now. No, that's weird. I guess we'll see if it does start to feel like something. Turn around again. So it's burning or something? I mean, it's so red. Yeah, no, it doesn't feel like anything. It's weird. Mesmo assim, eles continuam explorando, sobem para o andar de cima, seguindo a investigação. E então, eles começam a ouvir algo, uma voz, mas não é clara. Parece alguém falando, de longe. No, nobody's charging anyone. Dang, I'm about to run out that. I'm angry right now. I don't know why I'm so angry. Yeah, it was like a male voice that it was like 2 or 3 words. Doctor! It said doctor. It just said doctor. Whenever we heard a male voice, it said doctor. Yeah. Mas o mais assustador não acontece na hora, e sim depois, quando eles vão revisar as imagens. Em um dos momentos da gravação, algo aparece. It said doctor. It just said doctor. Whenever we heard a male voice, it said doctor. Yeah. Whenever we heard a male voice. Em um dos momentos da gravação, algo aparece. Uma pequena figura escura, meio transparente, se movendo rapidamente do outro lado do ambiente. Ninguém viu isso durante a exploração, só perceberam depois. E quando viram, o clima mudou completamente. A partir dali, eles ficaram convencidos de que o lugar realmente não estava vazio. Olha, essa aparição pode sim ser só um efeito de luz, poeira ou algo passando rápido em frente à lanterna, principalmente em um lugar abandonado assim. Mas o fato de ninguém ter visto na hora e só perceber depois deixa tudo mais estranho, porque quando você revê e aquilo realmente parece ter forma, fica difícil ignorar. Então pode ser só uma ilusão, ou talvez algo que estava ali, sem querer ser visto no momento. Número 3. A figura na casa. Esse vídeo apareceu recentemente nas redes, e em pouco tempo já tinha passado de milhões de visualizações. Nele, um homem do México está gravando a própria casa. Ele comenta que pretende reformar tudo, mostrar o antes e depois.
aquele tipo de conteúdo mais tranquilo. Nada de estranho até aí. Ele vai andando pelos cômodos, filmando normalmente, sem perceber nada fora do comum. Só que horas depois, quando ele vai rever a gravação, ele percebe algo. Algo que ele não tinha visto na hora. Pero mira toda esta madre, güey. Yo sé que no es su responsabilidad de ella, ¿no? Lógico. Pero no, sí está muy de la verga, toda esta madre está muy jodido. Hay que tratarle, bueno, voy a tratar de darle en estos días forma para que no se vea tan jodido. Acá se ve limpio. Pero tomo ya essa madre também não vou tirar a verga, pues, enfim. Em dos momentos, no fundo da imagem, dá para ver uma figura, parada, do outro lado do ambiente, totalmente escura, com formato humano, mas sem rosto, sem detalhes, como se fosse uma silhueta. No vídeo, dá para ver claramente que ela está ali por alguns segundos, e então, assim que o homem percebe, ele vira a câmera rapidamente na direção, mas já era. A figura simplesmente desaparece. Depois que o vídeo viralizou, muita gente começou a comentar uma coisa em comum, dizendo que aquela silhueta lembra algo bem específico, a figura da morte, tipo uma ceifadora mesmo. Mas claro, também tem quem diga que pode ser só sombra, ilusão de câmera ou até edição. Só que olhando com atenção, fica difícil ignorar. E aí fica a pergunta, aquilo estava realmente lá? Ou foi só mais um daqueles vídeos que enganam perfeitamente o olhar? 2. A figura no prédio. Esse vídeo foi registrado por um segurança durante o turno de trabalho, um cara chamado Eric Campbell, lá de Tampa, na Flórida. Ele trabalhava fazendo ronda em um prédio alto, daqueles que já têm fama de serem assombrados. Vários funcionários já tinham comentado coisas estranhas acontecendo ali dentro, mas o Eric nunca levou isso muito a sério. Para ele, era só história, até aquela noite. Durante uma ronda com outro segurança, ele percebe algo estranho, dentro do prédio. Pela janela, dá para ver claramente uma figura, parada, com a aparência de uma pessoa. Na hora, eles pensam o óbvio, alguém invadiu o local. Então, o parceiro dele decide entrar, para verificar e tirar o suposto invasor de lá. Enquanto isso, o Eric fica do lado de fora e observando. E é aí que a situação começa a ficar estranha. And you see this thing? Yeah, it's still there. Okay. Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm The lights are. and I can't see, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. It just moved. It just moved. I just heard a weird noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. And I can't see, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. E então, sem aviso nenhum, a figura simplesmente desaparece. Some, como se nunca tivesse estado ali, sem sair por nenhuma porta, sem passar por lugar nenhum. Na hora, o Eric percebe que aquilo não era um invasor comum, não era alguém escondido, era outra coisa. Até hoje, nem ele, nem o parceiro conseguiram explicar o que viram naquela noite. E considerando que ele nunca acreditava nessas histórias, aquilo foi o suficiente para mudar completamente a visão dele. Número 1. Alguém na janela. Um cara chamado Daniel começou a sentir algo estranho dentro do próprio apartamento. Não era só ansiedade, era aquela sensação constante de estar sendo observado. E o mais bizarro, parecia que alguém estava olhando para ele, do lado de fora da janela. Só que tem um detalhe importante. O apartamento dele ficava no 2º andar. E não tinha varanda, não tinha cano, não tinha apoio nenhum. Nada que permitisse alguém ficar ali fora. Mesmo assim, a sensação continuava. Até que, em um dia qualquer, ele está dentro de casa, tranquilo, quando de repente, algo passa pela janela. Hey, ¿qué pedo? No mames, si ven eso. ¡Qué verga! Y, o sea, lo cagado. Lo cagado. Es que estoy en un 2º piso. Ele corre até a janela, puxa a cortina, mas não tem ninguém, nada.
como se aquilo nunca tivesse estado ali. E isso levanta uma dúvida bem desconfortável. Se não tinha como alguém estar do lado de fora, então, o que foi aquilo? E agora eu quero saber de você. Qual desses casos te deixou com mais medo? Até o próximo vídeo.